vocês, tudo bem, galera? Olha, nas últimas aulas do Líder em Mim, nós estávamos falando sobre a terceira alternativa, né? Que é uma culminância, vamos dizer assim, que seria o ápice do hábito 6, que é o Crie Sinergia. E nós vimos nas últimas aulas também que para se chegar a essa terceira alternativa, a gente tem que trabalhar com cooperação. E aí o Líder em Mim, ele traz esse tema como a cooperação criativa. Nós vimos a primeira parte da cooperação criativa, que era o modo, o meio, o jeito pelo qual nós poderíamos chegar até essa cooperação. Aprendemos sobre o significado da própria palavra cooperação e por que a gente pode dizer que ela é uma cooperação criativa. Só recapitulando vocês, o texto principal, né, a história principal é aquela. 2 homens caminhando por um caminho. Cada um carregava um pão, ao se encontrarem trocaram os pães, cada um saiu com um pão. 2 homens caminhando pelo caminho, cada um tinha uma ideia. Ao se encontrarem, trocaram as ideias e cada um saiu com 3 ou mais ideias. Por que eu lembrei vocês dessa história? Porque para a gente entender a cooperação criativa, a gente tem sempre que lembrar da terceira alternativa que o Líder em Mim traz. E qual que é a terceira alternativa? É sempre ouvir o outro te ouvir e juntos criarem uma nova alternativa para algum problema que possa ter surgido dentro de uma dinâmica de grupo. Hoje, então, continuando com nossos estudos sobre a cooperação criativa, eu trouxe para vocês o plano de ação. O plano de ação é uma das ferramentas que o Líder em Mim traz para que a gente possa realmente e eficazmente alcançar a liderança, alcançar a sinergia. Vamos lá entender como que funciona esse plano de ação? Mostra aí pra gente. Olha só, esteja você discutindo com seus pais. Então é uma dinâmica, né? A respeito de um uso que você está usando demais o seu celular. Ou esteja você planejando alguma atividade escolar com seus colegas ou simplesmente não concordando com algo. Há uma maneira de alcançar a sinergia. Mesmo quando tudo parece que não está de acordo com as suas vontades ou aquilo que você achava que era melhor para você, há uma maneira de alcançar a sinergia. Mas para alcançar, o primeiro passo é estar aberto ao ouvir e ao falar. Mostra pra gente o próximo slide. E aí, então, nós vamos pensar como que pode existir ou como que pode funcionar esse plano de ação. Antes disso, vamos só recapitular o que nós já estudamos na aula anterior. Como que nós chegamos à sinergia? Trouxe para vocês verem aí o gráfico de como chegar à sinergia. Mostra aí pra gente. Só lembrando agora, né? Esse gráfico. O que precisa? Precisa de mim e precisa de um outro, uma outra pessoa. Eu posso ter determinados pensamentos, determinadas ideias, o outro determinados pensamentos e determinadas ideias. Cada um disposto a partilhar o que sente, a partilhar o que pensa, nós vamos verificar a disposição. Em seguida, após verificar a disposição, vamos refletir os pontos de vista. Eu vou ouvir o seu paradigma, você vai ouvir o meu paradigma. Disso tudo, vamos criar uma ideia. Aí sim a gente tem a terceira alternativa, que é o ápice da sinergia. Lembraram aí? Nós vimos isso na semana anterior. Vamos lá agora. Agora sim nós vamos entrar no que é o plano de ação. Próximo slide. O plano de ação, ele precisa caminhar ao lado desse gráfico do Crie Sinergia, porque um completa o outro. Olha o que tem que ter num plano de ação. Primeiro, definir o problema ou a oportunidade. O interessante é que às vezes a gente fala de terceira alternativa, talvez a gente pense em conflito. Mas não é só nos conflitos que nós podemos alcançar a sinergia, mas até mesmo nas conquistas ou nas oportunidades de melhoria. A maneira deles, que é o segundo ponto, a minha maneira, que é o que eu vou falar, brainstorm, que seria uma tempestade de ideias, ou seja, quantas ideias nós podemos criar em cima das nossas maneiras, a sua maneira e a minha maneira, e aí depois eu chego ao caminho elevado, que no hábito Crie Sinergia, o caminho elevado seria a terceira alternativa. Mas vamos lá, próximo slide. O que eu fiz? Eu trouxe uma possível situação que pode acontecer na vida de vocês. O pai e o filho conversando e respeitam as férias. Olha o que o pai diz. Não me importa o que você acha.
vai conosco nessas férias, quer queira ou não. É importante que passemos algum tempo juntos, em família. Ou seja, o pai está tentando impor ao filho algo que para ele é bom, para o pai. E o filho pensa assim, mas eu não quero ir, não gosto de sítio. Já deu para a gente entender que o pai está querendo que todo mundo passe as férias num sítio. O que a gente poderia fazer dentro do plano de ação em cima desse texto? Mostra aí para a gente o próximo slide. Vamos analisar passo a passo, bem rapidinho. O primeiro ponto é definir o problema ou a oportunidade. No texto nós temos um problema. Os pais querem que o filho participe das férias e o filho não quer ir porque é num lugar que ele não gosta. Nesse aí, a gente tem que ficar atento ao nosso redor para analisar as possíveis situações que podem levar a uma real sinergia. Então, nós temos aí a situação. Pai quer obrigar o filho não quer ir porque ele não gosta de sítio. Então, nós já definimos qual é o problema. Qual que é o problema aqui? O filho não quer ir e o pai quer obrigar. O próximo passo, então, seria ouvir o outro. Mostra pra gente o próximo slide. Ouvir o outro, ou seja, a maneira deles. Procure primeiro compreender a ideia do outro. No texto, se o filho realmente usar a escuta empática, que nós já estudamos em aulas anteriores, vai compreender os reais motivos do pai. Talvez o pai quer passar um tempo a mais com os filhos, porque durante o período que ele está trabalhando, ele não consegue alcançar esse tempo. Talvez o pai não tenha uma condição financeira de levar eles para uma praia ou um lugar mais caro, para Disney, talvez. Então, o primeiro ponto, definir o problema. O segundo, ouvir o outro envolvido nesse problema. O próximo ponto, que está no próximo slide, é o quê? Agora que eu já ouvi, mostra para a gente o próximo slide. Agora que eu já ouvi, o que vai acontecer? O outro vai estar mais disposto a me ouvir também. Primeiro eu ouço para depois falar. Primeiro eu compreendo para depois ser compreendido. Então, procure compartilhar as suas ideias. Não fique aceitando as coisas pronto e acabado. E o outro falou, agora você fala. Depois disso, quando um fala, você fala, vem a brainstorms, que é o próximo slide, que vem a tempestade de ideias. Ou seja, muitas ideias nós podemos montar a partir de um diálogo, de uma conversa. Mostra pra gente o próximo slide aí. Então, vem muitas ideias. Nós temos ideias relacionadas ao ir viajar, ao ir tirar férias, aonde podemos ir, Onde podemos ir tirar férias. Então, assim, podemos, através das ideias minhas e do outro, os envolvidos no assunto, criar um monte de ideias. Seria aquela terceira alternativa que nós já falamos. Crie novas opções de ideias. Aqui é onde a mágica acontece. É no brainstorms que a mágica acontece. Surgem ideias melhores. Aí talvez o pai pode aceitar levar para outro lugar que talvez goste, ou você aceite fazer alguma coisa. Quem sabe até o seu pai deixa você convidar um colega para passar o tempo lá com você. Então são várias ideias que podem surgir a partir da escuta empática, tanto a sua para com o outro e o outro para com você. Depois do brainstorms, mostra para a gente o que vem. Depois de toda essa tempestade de ideias que nós tivemos, nós vamos ter o caminho elevado. O caminho elevado, ele se assemelha à terceira alternativa. Por quê? Porque ali nós vamos ter muitas ideias, vamos chegar a um consenso, uma ideia comum e vamos criar a nossa alternativa, a melhor alternativa para ambos. Que seria, então, encontre a melhor solução. Entenderam, pessoal? Então, o plano de ação, juntamente com a chegar à sinergia, nos indica caminhos que nos levará a obter essa terceira alternativa, que é o que ele chama de caminho elevado, ou seja, um lugar melhor, um jeito melhor de lidar com algumas situações. Próximo slide. Agora, então, pessoal, o que nós vamos fazer? Lembrar sempre que, para que haja uma verdadeira e eficaz sinergia, é preciso disposição das partes. Ou seja, todos os envolvidos têm que estar abertos a compreender, abertos a ouvir e abertos a ter uma nova ideia. E eu digo para vocês, e eu venho dizendo nas últimas aulas, não há ideia tão ruim que não possa contribuir com um pouco que seja, desde que a gente ouça, desde que a gente compreenda para depois sermos compreendidos. Beleza?
Mostra o próximo slide aí pra gente. Então, é só pra gente falar que juntos tudo é melhor. Certeza? Então, na certeza de que todos podemos trabalhar em equipe, e equipe com sinergia, nós vamos buscar a partir de hoje, nesse mundo que precisa tanto de sinergia, né? Nós vamos buscar a partir de hoje aplicar esse plano de ação na nossa vida, até nós chegarmos na sinergia, que é uma sinergia perfeita. Então, vamos buscar sempre a sinergia, galera. Um abraço para vocês e fica a dica. Sinergia contribui para o nosso crescimento. Crescimento enquanto corpo, enquanto mente, enquanto alma e enquanto coração. Aí a gente afina o instrumento e fica feliz. Tchau, até mais, até a próxima.